O segundo ponto dessa aula, eu trato do primeiro contato com o cliente. Mas atenção, o primeiro contato com o cliente, eu não estou falando do atendimento. Aqui eu cindi a aula. Eu estou falando do primeiro contato, aquele primeiro momento que a pessoa lhe procura para pedir uma informação. Aquele momento que a pessoa entra no seu escritório. Você ainda não sentou com a pessoa para fazer o atendimento. Você não identificou ainda se há uma demanda para a sua área. Você ainda não está pensando nas provas que vai pedir, no direito material em si. O que eu estou falando? Eu estou falando de um termo muito popular, que é a primeira impressão é a que fica. E vejam o seguinte, vejam que interessante, uma experiência minha, da minha advocacia, eu advogo há 16 anos, eu já falei em outra oportunidade, para quem me acompanha, o que eu já fiz na área jurídica, eu já fui procurador concursado 2 anos, adoeci de insatisfação com o serviço público, pedi exoneração, outra hora eu conto essa história de novo. Eu já lecionei muitos anos, universidades, faculdades, pós-graduação. Eu já fiz muita coisa na área jurídica. E nesses 16 anos de advocacia, o que eu observei é o primeiro contato com esse cliente define muita coisa ligada ao lucro, lucro no sentido de ou esse cliente vai ter uma relação de confiança comigo, vai ficar no escritório, vai continuar no escritório e vai trazer até mais clientes. Ou esse cliente não será meu cliente, mas mesmo assim, a experiência foi tão boa no primeiro contato que ele me indicará para outras pessoas, sem que eu peça, naturalmente isso. Isso é muito interessante, por isso eu cindi, para dar uma relevância para esse momento do primeiro contato, do primeiro encontro com o cliente. Vejam a relevância disso, que eu até aumentei a atenção disso no meu escritório de advocacia, que nesses 16 anos de advocacia, por 13 ou 14 anos eu tive secretária. Secretária é quem tem o primeiro encontro com o cliente, o primeiro contato, quando o cliente chega aqui. E eu falo aqui porque a título de explicação, eu estou dentro do estúdio que é dentro do meu escritório de advocacia. Eu fiz um estúdio, esse estúdio que eu estou dando aula aqui é dentro do meu escritório. É por isso que eu falei aqui. Mas, recentemente, talvez outubro ou novembro de 2021, eu adotei a sistemática de não ter mais secretária no meu escritório. Até achava que eu ia contratar uma nova secretária e a recepção está vazia. E eu instalei um sistema que eu vou mostrar para vocês muito interessante de câmeras, em que eu monitoro quem chega. E quando a pessoa chega no meu escritório, eu dou um comando de voz. Olá, bom dia, eu já vou atender a senhora. Olá, bom dia, eu já vou atender o senhor. E eu venho até a recepção e eu recebo a cliente e o cliente. Claro, deixa eu salientar algo. Essa experiência que eu estou passando para vocês, e depois eu vou mostrar como funciona na prática, é por uma advocacia que é especializada na área previdenciária, mais especializada ainda por ser ligada ao regime geral de previdência, INSS, porque previdenciário eu posso ter previdenciário para militares, para servidores públicos, enfim. E aqui é bem especializados. E eu tenho um perfil de cliente que definiu como é o meu escritório, a estrutura do meu escritório, que me dá a possibilidade de fazer isso. Muito provavelmente, por uma questão de lógica, se fosse uma advocacia empresarial, não teria como fazer isso. Então, cuidado com as informações. Vejam que quem está falando é um advogado previdenciarista que trabalha na área previdenciária do regime geral de previdência e não em outra área. Então, ótimo. Eu estou falando para você que o primeiro contato com o cliente é muito relevante, muito relevante. E eu estou falando isso sob a perspectiva do lucro. E agora eu vou analisar, e eu estou falando também, só lembrando, que hoje eu recebo os meus clientes. Eu tenho o primeiro contato com eles. Por que isso? Vamos lá. Aí no material da aula, você pode ver que eu tenho um título, as diferentes formas que eu recebo o meu cliente. Por que as diferentes formas? Pode até pensar, tu és ator, né? Tu és falso. Não, não é isso.
Vocês vão perceber agora. Mas eu abro aí uma observação que é uma sugestão. Não quero trazer polêmica. Tem coisa até que eu vou falar que eu nunca terei a experiência. Mas mesmo assim eu vou dar uma sugestão com base na minha experiência, com base no que eu observo de ordinário. Que sugestão é essa? Mais de uma até. Se você é advogado em início de carreira, recém-formado, passou na OAB e vai começar a ter contato com o cliente agora, por certo, você é inexperiente e virá uma carga de insegurança muito grande ao conversar. Porque por mais que você seja estudado, e eu estou falando com experiência própria de estudar muito, sair da faculdade praticamente dando aula, sabendo muita teoria e, por não ter aquele suporte de análise de provas, eu não sabia ver os documentos. Eu não sabia que documentos pedir. Eu tive que me adaptar falando com a pessoa, com o cliente, daí depois me causava um problema constrangedor, porque eu tinha que consultar isso, e a consulta não era, o acesso às informações não eram eram fáceis, mas não tão fáceis como hoje. Daí eu descobria que eu já deveria ter pedido o documento já no primeiro encontro, daí eu ligava, daí eu pedi o documento, depois eu descobria que faltou documento, porque tinha mais documento para pedir, daí eu tinha que ligar de novo, daí o cliente provavelmente pensava, por que esse advogado está me atendendo em prestações? Porque ele uma hora pede um documento, outra hora pede outro, por que ele não pede tudo de uma vez? Então fica uma situação um tanto quanto constrangedora. Então o que eu sugiro para você? Eu sugiro para você observar sempre qual é a área que vai atuar e já estudar as provas que são produzidas no processo de antemão para quando você for atender esse cliente ter mais segurança, raciocinar com mais segurança. Aqui comigo você terá uma grande vantagem. Eu vou falar de auxílio-doença sob a perspectiva da lucratividade. Eu não deixarei você sem a relação dos documentos, é claro, isso é material. Eu não deixarei você sem a petição inicial. Eu não deixarei você sem a ficha de atendimento do cliente, né? Vai tudo mastigado. Ainda que você não estude, você terá condições de atender bem o cliente, protocolar a ação, fazer a petição inicial, elaborar, juntar o documento correto e esse processo vai tramitar normalmente, regularmente e de uma forma produtiva para a advocacia. Mas, se você for advogar em outras áreas, fiquem atentos com isso, fiquem atentos, né? Se você é jovem advogado, não tem essa segurança ainda, né? Então, fiquem atentos. Se for na área previdenciária, vocês terão um facilitador grande comigo, com certeza. Então, jovem advogado e jovem advogada. E essa sugestão vai para as mulheres que são advogadas em início de carreira. E é uma sugestão que eu nunca terei experiência porque eu jamais serei mulher, uma coisa lógica, mas o que eu observo de ordinário entre os clientes é que existe um machismo, existe como é que eu vou falar? Eles têm uma tendência, quando uma mulher sorri e dá um bom dia, às vezes se passarem. Então, o que eu sugiro com a maior tranquilidade? Podem divergir, fiquem à vontade. Mas se eu fosse mulher em início de carreira e até mais para frente, primeiro contato, sempre séria. Eu ficaria sempre séria. Não rude, não estou falando isso. Eu estou falando séria. Pois não, bom dia, como é que eu posso ajudar o senhor? Olá, bom dia, como é que eu posso... Se tratando de homem do outro lado. Porque dizer que o atendimento de um homem e de uma mulher cliente é a mesma coisa, eu não me arrisco a dizer isso, não falaria porque eu tenho experiência com isso. E eu vou falar as características de alguns clientes, como se identifica esse tipo de cliente. Mas, né, para uma evolução, eu começaria pela seriedade. Isso serve para o homem também. Quando é muito novo, né, a face revela, né? O jeito revela, isso influencia, essa imagem influencia. Para vocês terem ideia, no início da minha advocacia, eu comecei dentro de casa, não tinha condições financeiras, depois eu consegui uma garagem, né? Na verdade, a minha história, eu queria ser juiz, estava fazendo prova para juiz, eu enfrentei
uma alteração constitucional, a emenda constitucional número 45, que ela é de 31/12/2004, com efeitos a partir de 1/1/2005, dentre as várias alterações na Constituição. Essa emenda constitucional número 45 alterou o artigo 93, inciso 1 da Constituição e pediu 3 anos de atividade jurídica para ser juiz. Ali eu fui para a advocacia para cumprir a atividade jurídica. Não vou entrar em mais detalhes aqui de CNJ, como é que foi regulamentado, enfim, mas eu fui para a advocacia por isso, comecei a advogar em casa e logo a minha mãe disse: Rodrigo, não dá para advogar aqui porque está entrando muita gente estranha aqui, né, e vai ficar perigoso, teu pai é caminhoneiro, viaja, então é bom arrumar um lugar. E eu fiz um negócio com um cara numa garagem, ele tinha uma garagem sem habites lá no Estreito, fiz um negócio, montei um escritório lá para até 2 pessoas entravam, se entrasse mais um tinha que sair uma para usar o banheiro, era bem diferente, era bem reduzido o espaço, mas não raras vezes as pessoas chegavam lá, olhavam para mim e perguntavam: posso falar com o advogado? Ele está aí? Eu assim, né? Sou eu. Era o que tinha. Porque cara muito novo, né? Muito tenra idade. Tenra idade não, porque eu me formei mais tarde, eu fiz outras faculdades antes. Eu já tinha 26, porém, eu tenho cara de novo, né? E tinha, agora não. Mas antes eu tinha. E daí acontecia essas coisas da imagem, né? A gravata, a roupa, faz diferença? Claro que faz. Faz diferença, não podemos negar, né? É diferente. Eles, se colocar um estagiário de terno e gravata e o advogado de camiseta, eles vão olhar para o estagiário e: doutor, pode me tirar uma dúvida? Isso é fato, né? Não tem como dissociar isso. E faz diferença na advocacia? Faz, sob a perspectiva do lucro. Por quê? Porque num primeiro encontro, num primeiro momento, se a pessoa me vê com essa vestimenta, já começa uma conexão. Ela sabe com quem ela tem que falar. Já é um diferencial. Agora, se eu, da minha parte, olhando para a minha parte, se eu for muito solto, daí não tem sentido, né? Eu tenho que ter uma postura. Se eu for arrogante, a pessoa se trava, ela não fala as coisas, ela se acha limitada, é um outro problema. Então eu tenho que olhar para mim primeiro. A advocacia lucrativa, no primeiro encontro, eu primeiro olho para mim. Como é que eu vou agir? Como é que eu vou reagir? No caso da minha advocacia, são pessoas muito humildes, muito simples. Então, analisem isso, né? E o primeiro encontro não é um momento para pensar em honorário, em dinheiro. É a perspectiva do lucro, mas não sob a perspectiva do honorário e do dinheiro. É de uma construção. Eu estou recebendo uma pessoa. Esse é o meu raciocínio. A minha área trabalha com doença. Eu estou há 16 anos nessa área. É toda hora câncer, AIDS, mutilação, acidentes, enfim, daí para frente. Então, a realidade dessas pessoas qual é? Filho preso, a mãe sumiu no mundo, a avó cuida da criança, se comer de manhã não tem uma comida meio-dia, é toda uma logística que é complicada. Então eu tenho que receber essas pessoas de uma forma que eu me conecte com elas, com a dor delas, entenda o que elas querem, né? Porque a necessidade delas é a seguinte: estou doente que preciso de dinheiro, e o INSS não me dá dinheiro. É isso, é só isso. E é muito grave. Então eu tenho que focar essa advocacia lucrativa, ela tem que ser lucrativa para o cliente e para nós. E o lucro começa ali no atendimento, num primeiro contato empático, num primeiro contato do ser humano. De olhar para aquele ser humano e falar: bom dia, como é que eu posso ajudar a senhora? Bom dia, como é que eu posso ajudar o senhor? E vejam o seguinte: eu nem pergunto se está tudo bem, porque é uma praxe que não se aplica na minha advocacia, porque não está tudo bem. Não está tudo bem. Então eu já ofereço ajuda. Como eu posso lhe ajudar? A pessoa vai falar, porque eu não sei ainda se é previdenciário, eu não sei ainda se é auxílio-doença, eu não sei se é criminal,
Eu não sei se é família, que é o que mais cai aqui, essas áreas, outras áreas, né? Crime, família, direito penal, trabalhista, o que mais? Tributário não cai, raramente, muito difícil. Oi? Não. Isso aí é previdenciário. A minha especialidade é previdenciário, né? Os benefícios do INSS, revisões, mas vem outras áreas. Então essa frase, e eu trato disso aqui, no próprio material aí que vocês têm, frases padrões que eu uso, eventualmente está lá embaixo, mas daí eu vou voltar, já vou encaixar um assunto, vou antecipar um assunto, né? Mas frases padrões, isso é muito importante ter. Isso é sob a perspectiva da lucratividade. Porque não é lucrativo para um cliente perguntar se, daí tudo bem, animado. Eu vou estar animado com a pessoa doente, eu não tenho como me mostrar animado, né? Eu tenho que ser de uma forma segura, eu tenho que mostrar segurança e como eu posso lhe ajudar. É isso. Bom dia, como eu posso lhe ajudar? Firmeza, né? Essa insegurança de início de carreira é normal, né? Às vezes no início da carreira eu vou... oi, né? Dá aquela sem jeito, aquela coisa meio... A face fica meio, né, retraída. Eles notam. Isso aí eles notam. What? Oh. Não, eu vou falar aqui, eu não sei porque eu olhei para lá. Era para olhar aqui. Então, a minha sugestão, dentre essas outras que eu falei, é segurança e esperar o cliente falar. Porque você precisa de poucas palavras no primeiro contato. Muito mais é face e olhar. E falar olhando para o cliente da seguinte forma: olá, bom dia, como eu posso lhe ajudar? Como eu posso ajudar a senhora? Como eu posso ajudar o senhor? E deixa o cliente falar. Porque quando o cliente começa a falar, você começa a identificar várias coisas. Várias coisas. E um equívoco de quem está em início de carreira, e às vezes nem quem está em início de carreira, é um equívoco das pessoas, é quando o cliente fala, eu interrompo porque eu já veio o insight jurídico, eu já sei o que pode fazer, já sei a solução, mas nem esperei o cliente terminar de falar. Às vezes eles falam, nós já temos a solução jurídica, mas mais na frente eles vão falar assim, mas doutor, eu já tenho advogado, está na ação, a ação já está na justiça, está demorando muito. Pronto, acabou. Ele não vai nos contratar. Ele só quer saber do processo dele. Daí eu vou falar como é que age, como é que eu, né, faço nessas hipóteses, né? Como é que a minha conduta, né? Porque a gente não pode ver processo de outro colega, de outra colega. A gente não pode ver. A gente não pode dar informação. Se tem advogado, tem que respeitar o outro colega. Daí eu já abro até um parênteses. Cliente chegou no escritório reclamando que outro advogado pegou dinheiro, outro advogado reteve dinheiro a mais, que foi injusto, que era 30, 20 milhões. A gente não pode falar nada. A gente não viu nada. A gente não sabe. Muitos se equivocam. Muitos estão certos. A gente não sabe. A quem cabe isso? Isso cabe à OAB. Não é a nossa função falar nada. Falar mal de alguém, de um colega, de uma colega, falar mal de cliente, não cabe, não cabe. Não façam isso. Não façam isso. Gravem isso na cabeça de vocês. Não falem mal de ninguém. Ninguém. Sejam técnicos, sejam produtivos. Isso não é produtivo. Lembra de produtividade? Produtividade no menor tempo, com menor dispêndio de energia. Vocês vão despender energia para falar mal de alguém? Não tem sentido. Pelo menor custo, dando a melhor experiência para o cliente. Se eu falar mal de alguém, eu estou inflamando ainda mais o cliente, não vai ser uma experiência boa, eu obter o melhor resultado. Essa é a lógica da advocacia lucrativa, que dá retorno bom. Então tá, continuando. Quando você deixa o cliente falar, eu chego até um ponto de falar assim para o cliente, mais alguma coisa? Não. Daí passa a palavra para mim, daí eu começo a falar. Porque na fala dele eu já identifiquei várias coisas. E uma fala completa. Eu já identifiquei, por exemplo, o perfil do cliente.
E vocês vejam aí no material, por que eu coloquei alguns perfis de clientes? Para ilustrar. Muita coisa vocês só aprenderão na prática. Mas, dependendo do perfil do cliente, pode ser um prejuízo enorme para o escritório. Pode gerar uma demanda que vai sugar o nosso tempo e não vai ser produtivo. E aquele honorário não vai ser bem-vindo. Não vai ser prejuízo, digamos assim. E eu vou trabalhar alguns perfis, tem muitos outros que eu identifico, mas tudo é novo aqui, nós vamos começar a nos conhecer, vocês provavelmente quis se conectar comigo, nem todos gostarão da minha fala, da forma de expor, mas os que se conectarem vão fazer perguntas, fiquem à vontade para isso. Só peço que façam uma pergunta nos comentários do vídeo, porque daí eu vou começar a publicar vídeos. Daí faz uma pergunta de um vídeo que eu não falei, daí vai ficar desconexo, eu tenho que buscar o vídeo. Facilitem a minha vida por 2 motivos. Vocês estão facilitando a minha vida e me ajudando ao mesmo tempo. Por quê? Quando vocês fazem o comentário embaixo do vídeo sobre o assunto pertinente, vocês facilitam a minha resposta, né? E vocês também estão dando oportunidade para outras pessoas com outras visões responderem. Eu aprendo, eu vou aprender também. Então, eu ganho. E eu ganho mais uma coisa. Quando vocês comentam no YouTube, tem uma logística do algoritmo que ele acaba entregando para mais pessoas o conteúdo, mais pessoas da área vêm, contribuem mais, todo mundo ganha, o vídeo chega para mais pessoas. Isso é bem interessante, essa forma de colaboração. Então, comentem no vídeo pertinente à aula, né? Fiquem à vontade para fazer perguntas, porque eu não vou conseguir esgotar tudo aqui. Vai aparecer coisa na advocacia de vocês que eu não vi, ou que mais vai aparecer são coisas que eu não falei. Eu vi e não falei. Mas se eu já vivi, eu posso ajudá-los. Então vamos para os perfis de alguns clientes. Mas antes de falar dos perfis dos clientes, eu quero tratar com você sobre algumas frases, padrões que eu uso. Por que frases padrões? Eu uso frases padrões que com o tempo eu fui vendo os efeitos delas, né, comparando, é melhor falar dessa forma assim, porque entra no conceito de produtividade, advocacia produtiva. Tudo aquilo que você repete, é repetitivo na produção, na linha de produção, e que dá certo, claro, é muito mais lucrativo. Porque você imagine assim, ó, você vai atender um cliente, hoje você fala: olá, bom dia, tudo bem com a senhora? Daí você vai ter uma resposta. Meu filho, não tá tudo bem, nossa, a minha filha, ela tá indo mal na escola, o meu neto não quer saber de comer, o meu filho tá preso e eu tô aqui, tô doente, não sei. Olha o tempo, não que você não possa escutar isso, só que a advocacia previdenciária é a advocacia de massa. Se você começar a fazer esse tipo variados de perguntas, você vai ter problema. Vai ter problema até para o cliente. Porque a partir do momento que o cliente estende muito a conversa, quando ele estende muito, ele está prejudicando o outro cliente. E está prejudicando ele mesmo, porque o processo dele não está correndo. Então, nós temos que escutar, claro, mas tem uma dosagem isso, porque senão vai começar um assunto muito longo. A advocacia de massa é a advocacia que a gente tem um fluxo muito grande de clientes, nós teremos problemas. Então, essas frases prontas, e que eu vou compartilhar com vocês, e os motivos que eu uso essas frases, parece uma coisa assim, nada a ver, né? Tudo a ver. Tudo a ver pelo conceito de produtividade. Produtividade, dentro daquele conceito, eu tenho o melhor resultado no menor tempo. Então, eu não posso perder tempo na advocacia. Então, vamos para as frases. Eu vou pegar o meu celular para acompanhar, porque esse é o material que eu fiz para vocês, né? Então, a primeira frase é: olá, bom dia, eu sou o advogado Rodrigo. Como posso ajudar a senhora? Então, vejam nessa primeira frase. Eu falo: olá, bom dia, ou olá, boa tarde, eu sou o advogado Rodrigo, em que eu posso lhe ajudar. O que eu inseri é educação, me apresentei,
já se identificou que está falando com um advogado e usei o termo ajuda. Como eu posso lhe ajudar? Por que ajuda? Porque às vezes as pessoas travam na porta por ficar na cabeça delas assim, ó, meu Deus, quanto é que eu vou pagar? Meu Deus, quanto é que ele vai me cobrar? Será que ele cobra consulta? Será que ele não cobra? Mas eles não perguntam. E aquilo fica bloqueando a pessoa para fazer mais perguntas, para falar mais coisas que são essenciais para identificar o direito. Então, eu uso o termo ajuda. Isso psicologicamente ajuda. Não ficou bom. Mas entenderam. Então, tá. E o que eu não uso é, tudo bem? Eu não faço esse tipo de pergunta. Olá, como é que a senhora está? Isso aí eu não faço no primeiro atendimento. Isso eu posso até fazer depois, em outras circunstâncias. Mas no primeiro atendimento, não. Porque podem ter certeza. A pessoa que procura um advogado, dificilmente vai estar tudo bem. Tudo bem, né? Principalmente o previdenciário, né? Não está tudo bem. Então, não vou perguntar o óbvio, que pode tomar mais tempo do atendimento. Então, é isso. A outra, que é padrão, chega um momento do atendimento, desse primeiro encontro presencial, eu pergunto, mas a senhora não tem advogado, né? A senhora não tem advogada, não contratou nenhum advogado, nenhuma advogada. Por quê? Essa é uma pergunta que por experiência própria, eu já tive situações assim, ó, faço todo o atendimento, esse primeiro contato, que é rápido, esse primeiro contato presencial, levo para a sala de atendimento já assim, não, ali tem condição de explorar mais, vou ver as provas, vou ver o meu INSS, acesso, fazer mais perguntas, só que daí eu sento, desenvolvo, e lá na frente eles falam assim, ó, doutor, mas eu já estou na Defensoria Pública, eu só quero ver que eles não me dão notícia do meu processo, eles não ligam para mim para falar do meu processo. Doutor, mas eu já tenho advogado, ele nem me dá bola, o senhor está aqui me dando atenção. Entenderam? Então, para não passar da área aqui da recepção, que eu vou mostrar depois para vocês, para ir para a sala do atendimento, é uma pergunta razoável. Falou, às vezes dá até de identificar que já tem advogado ou advogada atuando, porque a forma que fala já sabe muito das coisas que aconteceram, já tem um certo grau de instrução, já passou por mais de um profissional, mas isso aí não é problema quando não contratou, né? Está buscando um outro profissional. Não teria problema. Então, essa pergunta eu faço, costumo fazer depois de escutar o cliente, depois de ponderar sobre o que ele quer. A outra o senhor pode entrar aqui na sala de atendimento que eu vou ajudá-la. Essa aqui é quando eu saio do primeiro encontro ali, da recepção,